Olha só, eu vou contar uma história para vocês de uma viagenzinha curta que eu fiz saindo de Conselheiro Lafayette em direção a Patos de Minas, pouco mais de 470 quilômetros, a fim de visitar meu garoto, minha nora e minha neta. Saí num dia que estava previsto chuva praticamente o tempo todo, mas ó, um homem de pouca fé. É preciso acreditar que por trás dessas nuvens tem sol, né? Peguei a 040, nesse ponto eu mostro ali o viaduto Vila Rica, que era conhecido como Viaduto das Almas. Eu tô louco para dar um pulinho ali, sabe? É um sítio, né? Que na verdade não tem apelo turístico, nada disso não. Mas é um lugar que era muito perigoso, eu mesmo quase caí ali uma vez. Sabe aquelas coisas que acontecem, né? E aquilo ali ficou mais ou menos como uma relíquia histórica, sabe? São coisas pessoais, não me pergunte para explicar exatamente como funciona, porque eu mesmo não sei dizer, sabe? Nesse passeio eu vim sozinho, né? Marisa e Romulinho foram de carro, eu até ia com eles, mas fiquei pensando com meus botões. Quer saber de uma coisa? Eu vou de moto porque mesmo que esteja previsto chuva o tempo todo, com todo o risco que isso representa, eu vim aqui para Minas, afinal de contas, um dos objetivos foi colocar em dia meus rolezinhos, né? E com chuva ou sem chuva, para mim, não faz muita diferença não, sabe? Então eu acabei indo e a maior parte do percurso, felizmente, foi sem chuvas, né? E sozinho ali em cima da moto é uma coisa interessante, eu sempre viajei escutando música e dessa vez eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Desliguei o som, desliguei tudo. Ficamos ali, só eu, minha consciência, o barulho do vento e o barulho do motor. Minto, barulho do motor, não. Tem também um barulho do pneu no asfalto, que nesse tipo de moto, em determinada velocidade, como se fosse um uivo, é uma coisa interessante, né? Bom, eu estava notando aí essa zona de escape, essa área de escape que tem no anel rodoviário, mas, gente, ele fica lá em cima, ele não fica lá embaixo, onde você fatalmente vai estar com os freios em fading, né? Eu não consegui entender muito bem essa ideia não, sabe? Mas, de qualquer forma, para inglês ver, está lá uma área de escape muito bacana no comecinho da descida do anel rodoviário de Belo Horizonte. A sensação de estar viajando, eu sempre falo isso, as faixas passando por debaixo dos pés da gente, é uma sensação muito gostosa. E é uma sensação gostosa porque eu uso dizer que a cabeça fica vazia e leve, né? Mas, na verdade, a gente vai pensando umas coisas, sabe? Mas não vai pensando de maneira assim obsessiva, de maneira compulsiva, cansativa, não. É um pensar gostoso, um pensar leve, né? Você pensa em soluções. E, por que não dizer, nessa hora também é um momento para a gente poder bater um papo com o Papai do Céu, sabe? Afinal de contas, sozinho a gente não é ninguém, né? E as coisas vão fluindo. Eu já faz bastante tempo, minhas velocidades são relativamente baixas. Eu andava na faixa de 80, 90, 100. E nessa viagem especificamente, eu resolvi imprimir aí algo em torno de 100 quilômetros por hora. E algo interessante aconteceu, sabe? Eu andando a 80, a Ultra faz comigo em torno de 19 quilômetros por litro. E, curiosamente, 19 com garupa e sem garupa. Ela não ressente muito peso, né?
mas quando eu coloco a 100 por hora, o consumo subiu para 22 km por litro. Diga-se de passagem que esse consumo, bem verdade, é dependente da qualidade do combustível que se usa, e hoje em dia, via de regra, os combustíveis são péssimos, né? Então você tem combustível muito ruim e tem combustível ruim. E muito, muito raramente você vai ter o combustível de boa qualidade. Parece que nessa ida, nessa volta, eu peguei então um bom combustível, né? Porque andando a 100 por hora, na ida eu consegui algo em torno de 22 km por litro e na volta 21,5, 21,6 km por litro. Uma moto com 1.750 centímetros cúbicos ali naqueles 2 canecões, é muito espaço para se colocar combustível, né? Mas ainda assim eu achei o consumo bastante satisfatório. A 262 até Nova Serrana é uma rodovia de pista dupla. O asfalto tem algumas irregularidades, mas pelo menos não tem buraco, né? Mas até Nova Serrana vai bem, depois de Nova Serrana pista simples, né? E é uma rodovia mal educada, viu? As coisas costumam acontecer por aqui. Eu mesmo tive 4 eventos, né? Um de um carro que entra na minha frente ali em Nova Serrana, esse ficou até registrado aqui, e o outro, veículos na contramão. Eles vêm e você é obrigado a frear, você não joga uma moto dessas no acostamento, porque é temeroso você não voltar, sabe? Eu dei uma paradinha, tem algumas paradas que são de lei, né? Uma delas é essa, 1 milhão, um pouquinho antes de Patos de Minas, pouco mais de 60 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, mas como eu estava vindo de Conselheiro Lafayette, bota mais de 95 ali, 150 quilômetros rodados, eu creio que é uma distância salutar, né? Um bom momento para gente parar. Marisa e Romulinho saíram mais ou menos no mesmo horário que eu, mas Marisa é meio pé de chumbo, sabe? Então ela acabou chegando mais cedo um pouquinho aí no milhão, tanto que quando eu cheguei eles já estavam terminando minha senhora, a senhora pode dar licença para eu parar a motoca aqui? Impressionante, né? Por quê? Porque moto não pode parar em vaga de carro? Poxa, olha o tamanho desse navio aí, poxa, ocupa praticamente o espaço de um carro inteirinho, né? Mas então ela havia chegado mais cedo um pouco, né? Já estavam praticamente terminando o lanche. E a ideia era não fazer essa viagem sincronizada, porque senão um ficaria atrapalhando o outro, né? É muito tremido esse negócio, porque eu estava com um capacete debaixo do braço, cara, e aí se vê por aí que a minha elegância no caminhar praticamente inexiste, né? Esse garoto é meu filho e essa senhora é minha esposa. Ela falou que, Rômulo, eu vou andar com você. Eu falei assim, eu já não caio mais nessa conversa não, porque eu sei como é. Havia chamado ela para a gente dar um pulo a Barbacena. Tchau, boa viagem, até logo. Havia chamado ela para dar uma volta de moto. Eu falei assim, não vou de jeito nenhum. Eu falei assim, eu já sabia, né? É tranquilo, né? Nunca mais andou, né? Embora diga que ande, né? Ah, motoqueiro, a verdadeira antipatia desses garotos de moto, porque só porque estão de moto acham que podem andar no corredor e podem tirar fino e tiram fino em alta velocidade. Esbarra numa moto dessas aí, numa Ultra dessas, para ver o que acontece. O cara vende o fígado e não consegue pagar o conserto, né? Ah, mas ele vai se machucar, você não está preocupado com isso? Quem procura, acha, né? Aqui em Nova Serrana, é onde a pista dupla termina,
Havia uma proposta de que essa rodovia seria duplicada até Uberlândia. Sinceramente, não foi, pelo visto, nem será. Cara, eu fiquei com uma raiva desses cidadãos, nem imagina, porque você vem no ritmo, e se a pessoa entra e acelera e vai embora, tá tudo bem, mas não. Ela para e fica morcegando na frente, ou seja, entra e simplesmente desconsiderou você, né? Um pouco antes de Bom Despacho, eu já comecei a pegar chuva, né? Inicialmente umas pancadas assim de leve, isso até que não estava incomodando não. É o que eu costumo dizer, sair com chuva é ruim, mas se a chuva te pega no caminho, a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante, mais gostosa, né? A segunda parada é justamente a parada do barril, né? Barril 5, 7, tanto, é o número do quilômetro, eu não gravo nunca, né? E ele fica um pouquinho depois, aqui na verdade nós estamos no trevo de Bom Despacho. Bom Despacho é a cidade natal do meu filho. Do meu filho não, do meu pai, né? E mais adiante você tem o Rio São Francisco, que sempre tento gravar o Rio São Francisco, mas ele chega muito, muito rápido, né? E quando eu vou ver, eu já estou passando em cima dele, sabe? E aí, pouco mais de 2 quilômetros, tem essa parada que eu falei, né? Que é a parada do barril 5, 7 e tanto aí, que é a quilometragem ali onde se localiza, e acaba sendo um dos pontos que a gente considera como parada obrigatória, sabe? Lugar bem pitoresco, bem legalzinho, né? Bem carinho também, né? E eu descobri que antes eu parava aí e almoçava, sabe? É praticamente a comida mineira, né? Mas hoje em dia eu não faço isso mais não, sabe? É só tomar um cafezinho mesmo, até porque viajando é bom que o estômago esteja leve, né? Te dá não te dá aquela lombeira típica depois do almoço, principalmente quando se está em cima de uma motocicleta. Mas dormir em cima da moto é mais difícil do que dormir no carro, vai nessa. Na moto a gente dorme com uma facilidade, tem que ver, viu? Principalmente quando a moto é relativamente confortável, né? Você dá umas fugidas, umas escapadas assim de repente, e quando vai ver, as coisas já aconteceram. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu tenho para mim que nos últimos tempos não tenho almoçado enquanto viajando. É uma paradinha aqui, uma paradinha ali, e só um café, uma água e tá bom demais, né? Aí que vem a parte interessante das paradas, né? Viajando, a gente não pode ter pressa de chegar. É uma coisa assim que é praticamente de lei, sabe? A viagem, quando você tem pressa de chegar, ela fica cansativa, ela fica enfadonha, ela fica perigosa, né? Então eu descobri que a melhor coisa que a gente pode fazer, na verdade, é viajar parando aqui, parando ali, parando lá, parando aonde mais tiver que parar. Não parar e ficar uma eternidade lá, mas uma paradinha, estica as pernas, toma um café, que isso é que faz a coisa funcionar legal, sabe? E sem isso é muito complicado. Quando a gente passa por Luz, você ainda está aqui embaixo no Vale do São Francisco. Logo em seguida tem a Serra da Saudade, que é o que a gente está vendo lá no fundo. E está vendo aquelas formações, aquelas células. Olha só que coisa horrorosa, que cebesaço, né? Quando eu voava, tinha um instrutor que sempre dizia, olha, atrás de estratos
tem cúmulos, e é verdade, viu? Você não vê o cúmulos lá atrás, você vê os estratos aqui na frente, mas o cúmulo está lá atrás, né? Então eu estava olhando ali para frente e falando assim, olha, eu vou pegar essa formação ali, sabe? Mas é bonito de se ver, né? Ali a Serra da Saudade, então, é uma serra enorme. Ela começa a Serra da Saudade, ela vai mais ou menos no sentido, quer me parecer, mais ou menos sudeste, noroeste. E de cima dela, aqui já começa aqui então a subida da serra, né? É uma subida perigosa e a descida muito mais ainda. E em cima dessa serra, aí parte uma outra vertente em direção a nordeste, que vai constituir mais tarde a Serra da Tristeza. E essa Serra da Tristeza acaba sendo o divisor de águas entre a bacia do Paraopeba, de um lado, e a bacia do São Francisco do outro. Eu sei que eu já falei isso outras vezes, todas as vezes que eu passo por aqui eu cito isso, porque eu penso que a gente tem que ter algumas referências, né? E as minhas referências, elas são relacionadas com esses acidentes geográficos, seja as serras, que em Minas Gerais qualquer morro enfileirado a gente chama de serra mesmo, né, na maior cara de pau, e também os rios, né? Aliás, não somos só nós que temos essa tendência, não, né? Em Portugal também se faz assim, tanto que se separa muito bem o Tajo aqui embaixo, o Porto lá em cima e mais acima o Minho, né? E a gente também faz essa distinção aqui muito bem caracterizada, inclusive dando nome às regiões, dando nome às determinadas regiões mesmo, né? Acabei de me repetindo, né? Essas divisões político-administrativas como Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Francisco, e assim, Vale do Rio Grande, e assim por diante, né? A Serra da Tristeza, você tem que ter um pouquinho de paciência, viu? Eu não tenho muitas preocupações com quem está subindo, não. A minha preocupação é com quem está descendo, sabe? A gente nota que o asfalto é muito machucado, né? E ele é machucado não é por acaso, ele é machucado porque os caminhões já saíram aí arrastando as partes que não deveriam e danificando o asfalto, né? Aqui é a Serra da Tristeza ainda, mas do lado direito a gente vê o Vale do São Francisco. E do lado esquerdo é outro vale, que eu não sei dizer qual rio seria. Em direção à nossa frente, depois desse maciço, aí sim eu teria o vale do Paraopeba. Viajar sozinho é uma coisa interessante, sabe? Quando você está viajando com alguém, você vai conversando, vai fazendo um monte de coisas e tal. Mas sozinho, você vai conversando consigo mesmo, né? E aí existe de vez em quando uns silêncios, que é quando eu falo assim que a cabeça fica leve, uns silêncios, mas que eles são preenchidos com uma centena de conclusões, né? É muito interessante isso. Tá vendo ali no para-brisas, do lado direito, um negócio ali? Cara, depois, quando eu estava editando esse vídeo, eu vi aquilo ali e falei, ih, rapaz, olha só, o policarbonato trincou, né? Ou seja, vou ter que providenciar outro para-brisas, né? Porque é uma questão de tempo. Saía lasquinha daquele negócio ali, né? E isso foi me incomodando, eu falei, quer saber de uma coisa?
deixa eu tirar isso a limpo, né? Aí eu desci e tinha de fato um relevo. Aí eu falei, cara, por fora não está trincado não, mas por dentro parece que tem aqui trincado. Aí, vendo depois com mais calma ainda, passei a mão para limpar, não saía. Aí eu passei a unha, saiu um pedacinho dessa área trincada. Isso aí, na verdade, são ainda resíduos do minério de ferro ali na 040, na subida. A gente chama de subida da Ferteco, né? Que fica numa localidade ali chamada Pátio Pires. E ali é uma lama, ela incrusta nas coisas. E aconteceu ali não sai de jeito nenhum. Para tirar isso aí foi uma dificuldade fora do comum. Parecia que estava trincado mesmo. O que me faz lembrar, inclusive, que a CB1000, tinha motor preto, bonitão, né? Ela tinha umas manchas com essa poeira de minério de ferro, que o motor muito quente, mas essa lama ali, né? Formou uma porcelana que não saía de jeito nenhum, arriscava tirar a pintura e não tirar essa mancha que está ali, né? A 262, já no platô, vê que nesse ponto o asfalto não é muito legal. Enquanto você está passando aí com a pista seca, é tranquilo, né? Não tem muito problema não, porque você vê o buraco, desvia para cá, desvia para lá. Agora, com chuva intensa, esses buracos cheios de água, a pista toda brilhando, quer dizer, cair num buraco desses, a coisa começa a ficar meio desconfortável, né? meio desagradável. Ali embaixo você tem a Cidade de Luz. Aí em cima você já vai para outra cidadezinha, né? Que já faz parte do município de Campos Altos. E em Campos Altos a gente então pega a BR 384, 386, eu sempre confundo assim, eu vou escrever ali em cima, vai ficar fácil para a gente saber exatamente onde a gente está, né? Para não ter muito erro, né? Isso aí é o vale que eu não sei qual que fica ali em direção a Bom Despacho, Belo Horizonte, e mais acima um pouco então a gente vai ter o início dessa BR. A curiosidade que tem é que no começo desse ponto aí na 262, onde você pega essa rodovia, que vai depois fazer o entroncamento lá na frente com uma outra que vai, aliás, a própria 040 lá na frente, né? Nesse ponto você está exatamente numa posição equidistante entre Montes Claros e Brasília. São 400 e poucos quilômetros para cada lado, né? E daí? Você pode se perguntar assim, e o Kiko tenho com isso, não é verdade? Não estou só citando essa curiosidade, porque poderia ser, mas foi exatamente a mesma distância, tanto para um lado quanto para o outro. Por que eu digo isso? Porque eu nunca fui de moto a Brasília, e para falar a verdade, não tenho muito interesse também não. Brasília é uma cidade que não me atrai muito, sabe? Mas Montes Claros já fui várias vezes, né? Tenho inclusive ligações afetivas naquela cidade, e é por isso que eu faço a referência, né? Brasília, capital do país, está à mesma distância de Montes Claros, partindo daquele ponto especificamente, né? Essa estradinha ela é relativamente bem conservada, mas ela segue ao longo do platô. Assim, é um relativo que tem os buraquinhos também. E é um planalto, sabe? Planalto literalmente muito plano, muito descampado. E a gente começa
a perceber que aí em cima o clima se comporta um pouquinho diferente lá de baixo. Meu garoto estava me falando que os vendavais não chega a fazer um tornado de oeste americano, mas meio oeste americano, né? Mas de vez em quando as coisas acontecem de destelhar galpões, de fazer os estragos acontecerem, né? Eu estou tentando evitar falar né, comecei com essa mania, eu juro que eu vou tentar me corrigir. Então, como aquilo que eu havia dito mais cedo um pouquinho, atrás de estratos tem cúmulos, e é aí que mora o perigo, né? Aí, falei o né de novo. Sinto que estou ficando velho, né? Aí, vamos nós novamente com o né. Eu começo a observar nesse ponto a formação de pelo menos 3 células ali na frente. Uma à nossa esquerda, uma à nossa direita e uma mais ou menos à frente. Até que as células em si, ali na frente, não me preocupo não, porque não sou feito de açúcar. Mas olha que interessante. Ali na frente tem uma célula relativamente grande, ali na esquerda outra célula, mas na direita eu já tenho uma célula que está tocando o chão, a do frente e ali na frente, ó. Aquela já está tocando o chão. Aquela é que estava me preocupando um pouco ali. Olha só que coisa horrorosa. Porque aquilo que está tocando ali no chão, ela fatalmente vem com muito vento, vem com granizo, e para a gente que está de moto assim, não tem num descampado desses, você sofre um pouquinho, viu? Enquanto é só água, tá tudo bem, né? Água e vento a gente segura bem. Agora, água com muito vento, né? Aquela verdadeira pauleira, aí a coisa é meio complicada, né? Olha, a célula era uma célula densa, viu? A gente atravessou. Existe uma coisa que acontece com moto que é interessante. Moto aquaplana também, né? A Fatboy, então, era mestra para aquaplanar, mas também tinha um pneu lá atrás extremamente largo, né? Já a Ultra não aquaplana tanto assim não. Tanto que te dá uma segurança danada, você mantém aí 90, 100 por hora. Claro, eu não vou manter 100 por hora com a pista cheia com essa lâmina de água, mas em situação normal, você mantém 90, 100 e ela segura muito bem, sabe? Nunca tive nenhum problema não. Claro, se tiver uma gotinha de óleo, você está no chão, né? Se tiver um buraco escondido aí nessa lâmina de água, você está em maus lençóis. Então tem esse risco tudo, mas de modo geral você tem muito mais segurança ou muito mais confiança e paradoxalmente muito mais visibilidade estando em cima de uma moto do que estando em cima de um carro. Quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam, sabe? Claro, no carro você tem o risco dessas coisas todas e a segurança passiva é muito mais significativa do que na moto, né? Se você cair na moto, você tá ferrado, né? E no carro, se você derrapar, você tem uma chance enorme de sair relativamente ileso, né? Mas em termos de segurança ativa, a moto é mais, ela tolera melhor essas condições, tanto de visibilidade quanto de comportamento no asfalto molhado do que o carro. Não quero gerar polêmica com isso, não, é só uma opinião, mas eu acho que quem anda de moto sabe o que eu estou dizendo, né? Por mais paradoxal que possa parecer essa situação. Deixando aquela célula ali atrás, eu falei, que bom, não vai chover mais, né? Mas tinha outra célula mais à frente ainda, sabe?
Então vamos nós, né, provavelmente para entrar em outra célula dessas. Aqui nesse ponto, deste lado, eu tenho a bacia do São Francisco. E do lado esquerdo, a bacia do Paraupeba. Então esta aqui já é a placa, né, que mostra as duas bacias, né? Essa então já é a Serra da Tristeza. E, mais uma vez, mais células adiante, né? Porque estava relativamente próximo a Patos de Minas, mais de 50, 60 quilômetros, e confesso que eu não estava com muita pressa de chegar não, porque a mentalidade para fazer esse passeio foi do tipo, eu estou andando de moto, não é? Eu tenho que chegar. Aqui a entrada de Patos de Minas foi só para registrar esse passeio. Eu agradeço a paciência de vocês, viu? E até a próxima, se o bom Deus assim permitir.